A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que falar sobre prática pedagógica já é uma dimensão, né? Se a gente criasse um curso para tratar sobre o que é prática pedagógica, nós levaríamos alguns anos para chegarmos, quem sabe, a um consenso que nunca é bom sobre o que é prática pedagógica. E por que o consenso nunca é bom? Porque o consenso nos acomoda enquanto atividade. E a atividade humana, e aí Piaget já nos diz isso, que nós aprendemos cada vez que nós nos desequilibramos, ou seja, cada vez que nós somos provocados. O que é o desequilíbrio para Piaget? É uma provocação que a gente recebe do ambiente em termos de nos tirar do lugar de conhecedores que nós somos. Então, nós aprendemos todas as vezes que nós somos provocados, nós somos desequilibrados usando a terminologia de Piaget. E como nós não podemos viver sempre em desequilíbrio, nós formamos uma corda bamba, nós temos que buscar o equilíbrio. E como é que a gente busca o equilíbrio a partir também de Piaget? Satisfazendo as nossas curiosidades e sanando, né, as nossas faltas, as nossas lacunas de conhecimento. Então, a prática pedagógica, ela está a todo momento, pelo próprio ambiente onde ela acontece, nos desequilibrando como professores. Porque muitas vezes a gente tem toda uma programação, a gente é cuidadoso, a gente tenta prever as situações que acontecerão em sala de aula, e o ambiente nos tira daquele equilíbrio, nos tira daquele status quo, nos levando a pensar imediatamente em como mudar, como inovar. E aí, vejam bem que eu já estou usando o termo inovador dentro de uma perspectiva bem micro. Quando eu tenho um planejamento, e que aquele meu planejamento está todo pensado, e eu não, eu vou pedir para a Jory passar para mim, e eu não tenho como aplicar aquele planejamento, eu tenho que mudar. Quando eu mudo, eu estou inovando. Em que perspectiva? Saindo daquilo que estava posto, o meu planejamento anterior, para algo novo. Muito bem. Então, o que a prática pedagógica refere? Quando eu falo em prática pedagógica, a que estou me referindo? Nós temos duas coisas muito importantes para nós como professores. Primeiro é a questão do ensino, a compreensão do que é ensino, porque a prática pedagógica refere, ou seja, diz respeito diretamente ao ensino, que é o quê? É uma atividade, portanto, é uma ação desenvolvida por nós, professores, tipificadora do nosso trabalho, em uma instituição escolar. Então, eu não posso falar em ensino fora da instituição escolar. Eu posso falar em educação, por isso educação não formal, educação informal, mas eu não posso falar de ensino, porque é uma atividade tipificadora dentro de uma instituição escolar, cujo o objetivo do ensino é a promoção do acesso ao conhecimento sistematizado. E o que é conhecimento sistematizado? É qualquer conhecimento? Não. É aquele conhecimento que é tido, que é eleito pela sociedade e regulamentado através de legislação específica como sendo o conhecimento que o sujeito deve ter acesso. Ah, professora, mas assim a escola fica desvinculada do mundo. Sim, mas o ensino, o papel é esse. Então eu vou ter dentro do ensino a responsabilidade de favorecer, de promover o acesso ao aluno a um conhecimento sistematizado, que não pode ficar adstrito a um grupo seleto, ou seja, aos teóricos, aos produtores dos livros, aos pesquisadores. É preciso que esse conhecimento seja sistematizado, porque nós pagamos, nós custeamos a produção desse conhecimento. E é esse conhecimento que vai referendar, que vai habilitar o sujeito a viver socializado, integrado à sociedade. Então, a escola ela tem essa obrigação. Se esse é um conhecimento sistematizado, ele vai estar definido em algum lugar. E no Brasil, ele vai estar definido nas bases curriculares, nos parâmetros curriculares, na legislação. A
escolha. Então vejam bem que em todo momento a gente não está trabalhando com conhecimento qualquer, a gente está trabalhando com conhecimento que foi selecionado com nossa contribuição para ser veiculado, trabalhado na escola. E a prática pedagógica vai estar também referindo ou se revelou, tendo relação direta com o fazer do professor, que é uma especificidade do ensino. O que é o fazer do professor? Que os canadenses, por exemplo, que os franceses chamam de savoir-faire. O que é o fazer do professor? É uma ação prática que refere o domínio de competências do professor. Essas competências são do professor, que dizem respeito ao domínio de conhecimentos, a habilidades desse professor em ministrar o ensino e a atitudes desse professor frente ao acesso ao conhecimento sistematizado. E essas competências, elas estão relacionadas à atividade do ensino, visando facilitar a aprendizagem do aluno. Isso é fundamental. A prática do professor, ele visa isso, facilitar a aprendizagem do aluno. Por isso, a nossa responsabilidade com o resultado positivo dessa aprendizagem. Então, e o que é essa aprendizagem? Ela também é definida através daquilo que a sociedade que nós vivemos definiu como sendo aquilo que vai medir, averiguar o resultado dessa aprendizagem, que é a formação desse aluno para o pleno desenvolvimento, seu exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é o que nós, professores, temos que fazer ao trabalharmos com conhecimento sistematizado, que é o objeto do ensino, através de uma prática que seja competente. Então, o desenvolvimento do aluno, que aí vai entrar o desenvolvimento do ponto de vista social, das práticas sociais, da inserção dele no mundo social, como ele tem que se comportar, por que ele não pode usar práticas que não são valoradas ou não são aprovadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, as práticas dele no exercício dos deveres e dos seus direitos. Eu tenho que colocá-lo ao par do que é se desenvolver como cidadão, porque ele precisa alcançar a maioridade para ter o direito a certos direitos garantidos pela Constituição. Então, formar o desenvolvimento pleno do educando para o exercício da cidadania é isso. Eu vou preparar esse aluno para isso. Vou mostrar para ele que ele vive numa sociedade organizada. Por isso que ele precisa estar na sala de aula antes que eu entre. Por isso que eu não permito que ele saia. Eu já estou formando regras para ele. Por que ele não pode fazer consulta em determinado tipo de avaliação? É regra de cidadania. Por que ele pode usar em outro momento? Por que ele não pode entrar na sala de aula sem camisa? Por que a menina não pode vir para a sala de aula? Não deve vir para a sala de aula com roupas muito curtas? Eu já estou formando para a cidadania, porque no mundo, quando ela for para uma audiência lá no fórum, quando ela for no hospital, ela precisa saber que ela vai ter que cumprir regras lá. Então, isso é formar para a cidadania. E para a qualificação para o trabalho. Como a gente vive numa sociedade, que é uma sociedade organizada e uma sociedade urbana, qualificar para o trabalho significa instrumentalizar esse sujeito para ocupar um cargo na organização da sociedade, no mercado de trabalho que a sociedade estabelece. Então, eu tenho que formar para o trabalho. Posso fazer críticas ao regime econômico? Posso. Devo. Posso fazer críticas à forma como os trabalhadores são tratados? Posso. Mas eu não posso deixar de formar esse sujeito para o mercado de trabalho. Porque senão ele vai viver à margem. Se o indivíduo não sabe ler nem interpretar, ele vai ter sérias dificuldades de passar no concurso público. Porque hoje a base do conhecimento é a compreensão e a interpretação. Não só da leitura da língua portuguesa, mas da leitura doméstica, da leitura do espaço geográfico, da leitura das suas responsabilidades como sujeito. Então, a prática pedagógica vai referir tudo isso.
Por isso que vocês vejam que eu comecei minha fala dizendo que se a gente fosse falar sobre prática pedagógica, nós teríamos que montar um curso de especialização ou de mestrado só para discutir prática pedagógica. Então, essa prática pedagógica aqui é a que se refere, certo? Ela se refere ao ensino e ao fazer do professor. E ela refere o quê? Ou seja, ela vai estar organizada em torno de quê? De duas coisas que a gente, no dia a dia, a gente costuma achar como sendo iguais, então do ponto de vista muito teórico, muito filosófico, que é a pedagogia e a didática. A pedagogia, como referente, ou seja, como fundamento da prática pedagógica, ela vai dizer respeito ao modus operandi, ou seja, a forma de fazer do ensino, de onde podem ser identificadas, ou seja, examinando a prática pedagógica, do ponto de vista da pedagogia, eu posso identificar qual é a concepção que o professor utiliza, mesmo que ele não saiba qual é. Eu posso identificar quais os conceitos subjacentes que ele envolve pela fala dele. Se ele usa nas suas falas a palavra sujeito em vez de pessoa ou em vez de indivíduo. Eu já sei qual é a concepção pedagógica dele, embora ele não saiba. Eu posso identificar pela prática pedagógica as tendências teóricas que ele segue. Se ele é mais diretivo, e aí eu tendo a taxá-lo preconceituosamente, que não é como tradicionalista, mas ele não é tradicionalista, ele é apenas mais diretivo. Então ele direciona com mais ênfase aquilo que ele faz, a forma de ensinar. Ou ele pode ser menos diretivo, ele pode usar uma abordagem dentro da teoria das aprendizagens ativas. E aí a gente vai ver algumas práticas apresentadas por Joia que vão ter nesse sentido. E quando eu falo de didática, estou falando do modus operandi, ou seja, da forma de fazer do professor. Veja que a pedagogia eu vou identificar no ensino, mas aqui eu vou identificar na prática do professor, que podem ser identificadas pela metodologia que ele usa, ou seja, como ele organiza a sua aula, quais as estratégias que ele utiliza, e aí se eu estivesse ali vocês me examinando, eu diria que a estratégia é expositiva, com o uso de multimídia, daqui um pouco com o uso de vídeo, então eu estou falando das estratégias e os procedimentos, ou seja, os caminhos, a sequência didática que eu dou, utilizados pelo professor, tudo visando a aprendizagem do aluno. Então, essa prática pedagógica, levando em consideração a pedagogia e a didática, ela vai englobar o planejamento prévio. Todo planejamento ele é prévio, embora ele seja processual, ele esteja em mudança durante a execução da ação. Durante a execução da aula, no que refere à apresentação do conteúdo, fixação de aprendizagem, orientação de aprendizagem, e durante o processo de avaliação. O que eu estou chamando de processo de avaliação não é por não ter pensado sobre ela, mas é, como é que se diz? Com direcionamento. Processo de avaliação, por quê? A avaliação ele pode ter pelo menos duas conotações. Uma finalista, uma final e uma processual formativa, onde eu vou, que é a mais difícil da gente fazer. É mais difícil, porque nós, professores que estamos em duas escolas, com 8 salas de aula, no mínimo, falar em avaliação formativa, processual, somativa, é breve. É humanamente impossível se fazer isso. E todo mundo que diz consegue fazer parcialmente, mas integralmente não faz. E não é porque não queira, não é porque seja autoritária, tradicionalista ou qualquer coisa. Não é. É porque é humanamente possível você, com 9 salas de aula, você ter condições de conhecer individualmente seu aluno e estabelecer procedimentos e estratégias de avaliação individual ou em pequeno grupo. Né? Então, a gente pensa na avaliação. Então, para o planejamento das aulas, para o planejamento para as aulas e para a avaliação, como professora, eu tenho que definir quais estratégias, quais recursos e quais procedimentos eu vou utilizar, levando
que a sociedade, a escola deseja que eu ensine, como é que vai ser minha prática pedagógica, qual o número de alunos que eu tenho, quantas escolas eu tenho, se eu sou solteira, se eu sou casada só com o marido, meu marido é flexível, também é professor e também trabalha feito louco como eu, ou se meu marido não é professor, se eu tenho filhos, se não tenho, tudo isso eu tenho que levar em consideração porque faz parte do nosso cotidiano. Se eu tenho outra atividade, se eu sou padre, ainda tenho que dar assistência aos meus fiéis, tudo isso vai levar em consideração. Então, para a definição do planejamento das aulas e da avaliação, como é que eu posso tomar, como é que eu tomo decisões? Baseado em quê? E essas decisões, elas envolvem diretamente as vivências da docência, e aí eu sugiro que vocês, para se aproximarem dessa leitura, vejam que tem um livro, que é o livro base, pelo menos aqui no Brasil, que é do Maurice Tardif, Saberes da Docência, mas tem um outro que foi já um comentário meu ao livro do Maurice Tardif, que inclusive ter trazido para sortear com vocês, mas me comprometo com a sua Emília para mandar 2 volumes para sortear com vocês, que o título é Trabalho Docente, Formação e Profissionalização, onde a gente discute as questões das vivências da docência. As minhas decisões, elas são tomadas a partir dos recursos disponíveis, na instituição e na minha casa, porque muitas vezes nós, professores, terminamos comprando e armazenando em casa os recursos disponíveis. As experiências exitosas que nós tomamos conhecimento hoje, ou pela internet, ou por conversa com colegas dentro da própria instituição, porque nós temos colegas extremamente competentes e que têm práticas exitosas e que a gente só tem que compartilhar com eles. E também a característica do nosso grupo de alunos e do nosso grupo de professores. E da instituição, do órgão a que nós estamos vinculados. Porque nós também temos órgãos que nós estamos vinculados, tanto instituições escolares como diretorias e coordenadorias, que também estabelecem alguns limites ou ampliam as nossas possibilidades. Então, tudo isso são elementos que são guiadores, iluminadores das nossas decisões. E elas vão se referir, dentro do nosso tema de hoje, a quê? Aquilo que é habitual, não há nenhum pecado que você repetir o habitual em sala de aula, desde que seja exitoso. E o que é ser exitoso? Que ele leve o aluno ao sucesso da sua aprendizagem. Não existe nada de errado nisso. Eu replico uma prática exitosa, mesmo que ela seja diretiva. E não fiquem com o peso na consciência porque é diretiva. Ela é exitosa? Para aquele grupo de alunos, ele é exitoso? É. Aquele grupo de alunos, se sair bem, você sendo mais diretiva, você fazendo exposição de conteúdo e reforço desse conteúdo através de um exercício escrito, ótimo. Não existe, você não deve, a comunidade, essa comunidade de professores, não pode fazer críticas sobre a prática exitosa. Mas você também pode, mesmo partindo do habitual, estabelecer algo inovador. E o que é inovador? Depende do lugar de onde eu estou olhando. Se eu falar de uma prática inovadora, de um aluno lá de uma escola privada que usa um sistema de ensino comprado de um grande conglomerado educacional do Brasil, eu vou estar falando numa perspectiva de inovador. Inovador, por exemplo, em algumas escolas de São Paulo que usam a metodologia da sala de aula invertida, o inovador para eles está voltado ao domínio que cada aluno tem do aporte tecnológico que ele tem na sua casa e na escola. Inovador para o meu aluno da escola rural pode ser
inovador, numa conceituação, aí eu vejo para uma conceituação técnica, com inovador, não diz respeito somente ao que é digital. O analógico também pode ser inovador. Eu posso usar um mapa físico, na perspectiva de uma estratégia inovadora. Eu posso ser direitinho, sair mostrando aqui o território, e aí eu vou parar que daqui a pouco eu vou estar frente a vocês que não são da geografia. Eu estou mostrando o lugar, o espaço, o território, o limite geográfico, só com uma régua e tal, e mostrando ali. Mas eu posso simplesmente, com esse mesmo recurso, que não é digital, é analógico, desenvolver uma atividade que meus alunos explorem esse mapa. E aí, Joária vai nos mostrar isso usando a tecnologia, mas que ela pode também usar a partir do mapa físico. Então, é isso que eu queria nessa minha fala inicial, que eu me demorei mais do que eu queria, falar sobre o que são essas práticas pedagógicas. E aí, dentro disso, depois que vocês assistirem o videozinho que vai ser passado aí, eu queria que vocês, a partir do post-it que Messias vai entregar para vocês escrevessem com uma palavra o que define a inovação na prática pedagógica e pregassem nesses dois muraizinhos pretos aqui. Já distribuiu, Messias? Vai distribuir, alguém está direto pode ajudar Messias para ser mais rápido. Quando a gente vê um vídeo muito interessante sobre uma relação entre um mestre e um aluno. Obrigada. Observe que não é o professor, é um mestre, certo? Então é uma relação, o vídeo não tem aula, não tem fala, mas ela é toda gestual. Veja bem que o aluno, por se achar nesse momento incompetente, transfere para o mestre, o aprendiz transfere para o mestre o desejo que ele construa para ele esse objeto, essa jarrinha. E o mestre está dizendo, incentivando que ele mesmo produza o seu objeto. E é o momento da gente respeitar o momento do aluno nessa construção. As suas tentativas, as suas frustrações, as suas decepções. O modelo não está muito satisfeito com aquilo que o aprendiz queria. Quantas tentativas frustradas?
e ele vai organizando todas as suas experiências, tudo aquilo que ele tentou como aporte à sua aprendizagem. E o mestre diz para ele que não é só a técnica que vale, não é só a técnica que é importante. Além da técnica, tem o valor que você atribui à sua própria aprendizagem e aquilo que é produzido pela sua aprendizagem. E o objeto do conhecimento toma vida e significado na relação tanto do aluno, do aprendiz com o seu objeto de aprendizagem, quanto do próprio professor. Nada mais gratificante do que aquilo que toma sentido na vida de quem aprende, de quem convive, de quem partilha. Decepções, fracassos, eles acontecem, fazem parte da vida, fazem parte do nosso cotidiano, mas a partilha, o companheirismo, o apoio que nós professores e que os nossos alunos dão a nós e nós damos a ele, são essenciais para o crescimento. Conhecer significa estar em interação com o objeto do conhecimento. Não se aprende sozinho. Nada se aprende sozinho. Nas dificuldades, buscamos apoio ao outro. E é aqui onde faz a diferença entre o professor e o aluno. O professor saber identificar o momento de intervir na aquisição do conhecimento do aluno. Momento de espera, momento de escuta e momento de apoio, de interferência, de direção. Momento de inovar ou de manter simplesmente o que é habitual, porque é exitoso, porque resulta no processo de aprendizagem do aluno. Isso é inovar, é encontrar o momento próprio do nosso aluno. Obrigada. E agora, já.